Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. Hoje eu tenho uma convidada aqui especialista em experiência do cliente, que vai trazer toda essa construção aqui na conversa para a gente realmente entender a importância do espaço físico que tem dentro do seu negócio. Tem uma apresentação porque ela merece? Arquiteta com 16 anos de experiência, Adriana é sócia fundadora do escritório Muran Arquitetura e atual vice-presidente da ACIL Lajeado. Seu trabalho é marcado por uma atuação estratégica que alia estética, funcionalidade e posicionamento. Referência em arquitetura corporativa e institucional, Adriana projeta ambientes que traduzem a essência, fortalecem marcas e potencializam resultados. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Miriam. Estou muito feliz e me sinto muito honrada com o convite, né? Espero poder contribuir com esse projeto lindo, né, que eu tenho acompanhado e de extremo sucesso, porque só grandes nomes têm aparecido aqui, então, por isso, né, a honra de estar aqui conversando contigo. Eu que fico muito feliz. E já vamos começar construindo, então. Manda, isso aí. Adriana, a gente tem visto, principalmente nessa construção de que precisa estar bem posicionado no digital, né? Ter aquela experiência, a pessoa conectar ali contigo, ver essa percepção de valor, né? Mas quando a gente olha para o outro lado, na experiência do espaço onde essa pessoa está, precisa estar à altura, porque se a gente está dizendo que entrega X, no espaço físico precisa entregar a mesma experiência, né? E eu já queria começar nesse aspecto. Como elevar a percepção de valor através de um espaço físico? Perfeito, Miriam. Eu acho que é muito importante isso que tu trazes do digital e do físico, né? Porque o cliente, a marca, ela tem que ter um perfeito entendimento de quem é o seu público. Partindo disso, eu tenho que entender o comportamento e, na realidade, o espaço físico tem que refletir esses valores que a marca carrega consigo, né? Então, muitas vezes a gente chega no espaço e logo identifica que tu entraste ali em todas as redes, ela comunica uma coisa, tu tem um tipo de experiência digital e a gente chega no espaço e aquilo não corresponde ou tu te frustras, né? E como transformar esse espaço em um espaço que realmente te acolha e reflita os mesmos valores do digital. Então, acho que a primeira questão é realmente ter um conhecimento pleno de como esse público se comporta, onde ele enxerga valor, né, se é realmente no destaque do produto ou se é numa vivência, o sensorial eu acho que ele é inerente a qualquer experiência. Sim. Né? Então, assim, chegar com um ambiente com um cheirinho, com um aroma que remeta ao teu produto, ao teu serviço, ou cause uma sensação de bem-estar, né? Ou desperte desejo, tudo isso interfere. A iluminação, eu quero proporcionar uma experiência mais introspectiva, mais aconchegante, eu vou trabalhar com uma iluminação mais quente, mais focal. Não, é um ambiente onde eu tenho que ter a percepção exata, demanda mais atenção, ela tem que ser uma luz mais generalista, mais fria, né, para eu poder identificar exatamente o rótulo do produto ali. Então, é um outro tipo de iluminação. Então, varia muito do segmento do cliente. Varia muito do segmento, varia muito do público que eu quero atingir, né? Digamos assim, qual é digamos, a estratégia. A estratégia, aí a gente entra, né, em idade, qual a persona que eu tô atendendo, né? Então, acho que isso tudo tem que ser traduzido em espaço, mas a gente vai trabalhar com textura, vai trabalhar com sensorial, com iluminação, né? E outra questão também muito importante é o fluxo, né? A gente, assim como se constrói uma jornada dentro do digital, né? A gente conduz a pessoa para onde ela vai acessar os cliques, a gente também traz para o espaço físico. Qual a jornada que ela vai, como ela vai circular nessa loja, nesse espaço, né? Perfeito. Então, a gente vai induzindo e conduzindo. E tu traz uma fala que eu achei bem interessante, né? Eu quero dar foco no produto ou quero dar foco no espaço? Então, a gente também tem que ter consciência disso, né? Do que está vendendo e como a gente quer comunicar isso para o nosso cliente. Perfeito. E, às vezes, a gente identifica erros muito comuns, né? Quem tem que protagonizar o espaço é o produto, né? A não ser, claro, que tu venda alguma coisa da área do espaço em si, né? E trabalhe com a questão de projeto, enfim, e áreas voltadas para decoração. Agora, o produto tem que protagonizar a cena, então a atenção tem que ser dada ali. E eu não posso fazer com que o espaço gere competição com aquilo que eu tô vendendo. Sim. Né? Então, isso é muito importante, as pessoas entenderem, o profissional que tá ali fazendo aquele projeto, que ele consiga ter essa sensibilidade, né? E essa astúcia de conseguir entender e também colocar em projeto ali, olha, essa iluminação tem que ser no produto, aqui ele tem que chamar atenção, ele tem que estar posicionado aqui, porque aqui o cliente vai passar mais. E outra,
também entender muito do produto do cliente. Exatamente. Qual produto tem mais margem, né? Exato. Eu vou dar destaque para aquele produto que não está trazendo margem para o cliente? Não. Né? E aí, essa conversa muito fina, né? De entendimento do negócio junto com o investidor, né? E olha como é interessante, né? Porque às vezes a gente não tem esse entendimento de que a arquitetura precisa entrar nesses aspectos também, né? E eu te ouvindo aqui falar, eu fico pensando, nossa, nas reuniões de marketing que a gente faz não é diferente, né? Porque tem que ter essa leitura. Tá, ok, mas qual deles tu quer dar uma ênfase maior? É a mesma construção que se faz no digital, precisa ser feita no físico, né? E tu deixa isso muito claro. Sabe, Adriana, eu tenho participado de alguns eventos, né? E ouvido muitos gestores, líderes, enfim, que estão empreendendo, né? E aí eles dizem da Serra, e eles dizem, nosso cliente vem de Gramado. Então, quando chega aqui, eles precisam ter a mesma experiência, porque eles já vêm, né, com um parâmetro alto. Como eu vou entregar isso para dentro do meu negócio? E eu quero que eles fiquem mais tempo ali. Eu não quero que eles só passem. Eu quero que eles fiquem ali. Porque, obviamente, quanto mais tempo o cliente está consumindo da gente, tem aquele senso de pertencimento, né? E aí, como tu bem trouxe, com sensorial, de despertar ali o desejo, né? Vai querer ativar a marca. E aí, dentro disso, né? Como tu vê hoje... Tu também faz muitas viagens no exterior, né, para pegar referências. Como adaptar essas realidades, às vezes, para nossa região, né, de trazer outras culturas, outras ideias, mas para nossa realidade. Perfeito, Miriam. Acho que comportamento humano é algo... As tendências de comportamento humano, elas vão acontecer, é inerente, né? Se é mundial ou regional, em algum momento vai refletir na gente, né? Principalmente esse movimento todo, né? De inteligência artificial. O pessoal tá com muito receio, muito inseguro, que, né? Algumas situações vão ser substituídas pela IA, mas, na realidade, a gente tem que conciliar as duas coisas, né? Entender até onde o digital pode complementar a minha experiência física e como eu posso facilitar a vida das pessoas com base nessas ferramentas. Quando a gente traz para o nosso regional, isso que tu me perguntas, eu acho que é muito importante entender as nossas particularidades também, né, regionais. Então, quando tu fala assim, o pessoal vem de Gramado, mas vem de Gramado por quê? O que cativa e faz as pessoas virem para Gramado? É o acolhimento, é a questão do frio e do aconchego, que a pessoa chega aqui, eu tenho um ambiente, né? Talvez uma temperatura austera lá fora, mas aqui dentro eu tô com um aconchego, com uma lareira. Será que é isso que tá vendendo? Por que eles estão comprando? Ou porque eles vêm de regiões onde é só por causa do clima que é diferente? Ou porque eu tô vendendo um espaço que tem uma característica diferente e tal? Esse entendimento é importante. Então, quando eu venho para cá e trago para o regional, bom, o que eu posso trazer, digamos, como tu falaste, da questão mundial? Uma coisa, por exemplo, que eu identifiquei muito na última viagem foi essa questão do senso de pertencimento das marcas. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, tu estás dentro de uma Uniqlo, por exemplo, e tem uma área setorizada só de personalização, onde eu escolho a minha serigrafia, né? Isso já é uma tendência que já é verificada há muito tempo, mas ela está muito mais presente agora. Né? Então, quando eu tenho isso, eu tenho um senso de pertencimento de marca. Bom, como eu traduzo isso para minha loja? Será que não tem alguma forma do cliente também se apropriar do meu produto ou do meu serviço no momento que eu tô com um espaço ali e eu faço ele de alguma maneira fazer parte disso? Ou quando eu chego numa loja, eu acho que era da Nike, onde eu tinha toda a construção do tênis exposta com várias etapas ali, como se fossem mockups, assim. Olha que legal. Né? E eu tô entendendo o que tem dentro daquele tênis. Então, será que no meu produto eu não posso contar essa história na minha loja, por exemplo, sobre o meu produto também? E o cliente vendo aquilo, ele não vai ver mais valor? Exatamente. Né? Então, às vezes, tu não vai nem precisar se justificar em questão de preço. Ele já vai ver automaticamente o valor percebido, né? Exatamente. Por entender o que tá por trás. Perfeito. Então, enquanto eu tô ali na recepção, ou eu tô chegando no produto, na loja, eu tô construindo a jornada do cliente, nesse caminho eu vou contando uma história, né? Tudo é storytelling, né? Então, eu vou contando a história, ou então o histórico da minha marca, né? Momentos que foram importantes ali, de repente é uma marca tradicional. Importante dizer quando foi fundada, quem fundou, porque às vezes essa questão do digamos assim, do familiar é importante também, né? Da tradição. E o fundador tá ali, carrega muitos valores dele, né? Exatamente. Então, e isso a gente tem muito na região,
né? Isso é algo que a gente pode sim e deve explorar muito, a nossa história. E isso é muito forte aqui nas nossas marcas. Não só a questão da tradição, mas os valores que a gente carrega. Isso gera identidade. Eu acho que tudo que gera identidade tem que ser trazido para essa experiência de espaço. Sim. Né? Seja Sim. contando uma história, seja contando como o meu produto é feito, né? E isso, sim, atende às demandas, né, de comportamento e as tendências. Então, eu acho que é muito ter esse olhar sensível de entender o que toca a pessoa. Ah, né? perfeito. É exatamente isso. E quando a gente tem esse entendimento, comunicar. Exato. Né? E a gente comunica como, né? Comunica através do digital, sim, onde tu vai colocar lá exposto e fazer com que a pessoa interaja. E no físico, tu vai fazer ela, talvez, ter mais sensações. Exatamente. Né? Então, como a gente comunica isso, e às vezes tu vai causar surpresa, às vezes tu vai surpreender, até a própria perspectiva, né? Muitas vezes tu entra numa loja, e aí a Melissa tinha uma experiência muito legal lá também, tu entravas num universo assim mais introspectivo e de repente tu tinha uma experiência totalmente aberta, colorida, né? Então, enfim, N marcas trabalham com isso. Tu trabalhar com a surpresa, tu trabalhar com sensações, e aí tem que ver qual sensação faz sentido pra tua marca, né? Exatamente. O que tu queres despertar, né? Isso é um ponto importante de dizer também, né? Não é porque tá em alta que tu vai trazer, às vezes, para dentro do teu negócio, vai ter todo um investimento ali e aquilo ali não faz sentido pro teu cliente, né? Exato, tem que fazer parte dessa essência, né? Exato. Então, entender, fica muito claro, né? Entender o cliente, principalmente, entender o que faz sentido para a marca. A partir disso, implementar e comunicar, né? Muito bom. E ainda nessa cliente, né, eu achei muito bacana, porque ela tinha um espaço simples ali, né, um cafezinho, a pessoa entrava ali, pegava a trufa ali do dia e saía, né? E ela queria trazer uma experiência realmente imersiva para fazer com que o cliente passasse mais tempo dentro da loja, né? E aí ela entendeu que um dos diferenciais dela, principalmente agora, é o chocolate, ele é 100% artesanal, não vou entrar nos termos ali, sim, né? Sim. Mas a gente sabe que às vezes tá com muita gordura, ou chocolate, aquela coisa toda, e ela não. O diferencial dela é que ele realmente era 100% ali, né? Isso. E não era algo que se fazia e ficava por dias, não. Ele era feito no dia. Então, tu entra lá e tu já vai sair com chocolate fresco do dia, né? Independente da trufa ou propriamente ali das barras. E aí ela, muito focada nisso, em mostrar, comunicar os seus diferenciais, ela simplesmente fez uma imersão dentro do café, onde tu mesmo pode ter acesso e fazer a tua trufa, né? Ou tu consegue assistir ali as mulheres que estão fazendo. Eu achei isso genial. E aí, obviamente, vai gerar aquela identificação de marca que tu trouxe aqui na conversa, né? E o senso, e aí tu vai entender na prática o porquê que o valor dela, às vezes, pode ser um pouco mais caro, mas também ela usa a matéria-prima de primeira, né? E te trouxe para dentro da marca. Então, como é importante a gente pensar nesse aspecto, né? Sem dúvida. E aí tu falas muito bem. Por que eu vou comunicar que é fresco? Eu vou fazer a pessoa vivenciar isso. Isso. Ela vai ver que o produto, né? E a matéria-prima de qualidade, ela tá tocando, ela tá vivendo, e ela nunca mais vai esquecer. Não. É uma marca carimbada ali, né? Na pele, e tu não esquece mais. Exato. Então, essas experiências são muito marcantes mesmo. Verdade. Eu acho que quando a gente pensa, assim, num espaço físico, porque vai potencializar o outro, né, Adri? Acho que isso já tem que ficar claro também para quem acompanha aqui. Não adianta tu pensar só no digital e não pensar no físico e vice-versa, né? Um vai potencializar o outro. Eu mesma tenho muitos clientes que começaram a investir em tráfego e automaticamente já refletiu no presencial. E às vezes negócios de anos de estrada, né? Sim. Que agora começaram a ser vistos, né? Então, que legal. Às vezes chega a ser até engraçado, né? Eu imagino. Empresas de 15, 20 anos e agora despertando, né? Sim. Mas a mesma coisa, se a gente comunica uma situação e aí ele vai lá para dentro do ambiente e não tá aquilo ali, nossa, é muito frustrante. Exato, e até porque essa complementaridade, por exemplo, se a gente trouxer para o varejo, né, as pessoas estão comprando muito sim no online, né, só que ela quer provar o produto no espaço físico.
E as marcas já, no início existia uma certa resistência aí, né? Pareciam assim, as pessoas vão provar na loja física, mas elas vão comprar pelo digital, mas aí a loja física perde sentido. Não, ela não perde sentido, porque as marcas começaram a entender que ali ela gera experiência e ela vai validar ou não. Então, se ela não estiver conversando com o que está sendo comunicado no digital, ela não vai comprar, o digital vai ter um alcance limitado, né? Então, existem produtos, sim, que de repente tu vai comprar direto, mas quando tu entende que essa experiência, inclusive acho que a Google, se eu não me engano, tem as suas lojas muito focadas nisso, né? Então, que são que aqui no Brasil a gente não tem, mas enfim, são onde tu tem um acesso a todos os produtos e a tudo que é ofertado, mas por experiência, por ambiência. E aí tu entende, tu consome aquilo que eles estão propondo, né? Então, quando há esse entendimento e que tem que ser complementar e aí em outras conversas tuas, tu mencionas muito bem sobre a questão de como o vendedor lá na ponta também tem que estar alinhado com esses valores, né? Culturais da marca, da empresa. Sim. E confirmar, porque aí às vezes o espaço está comunicando, se a pessoa não está preparada para conduzir o cliente nesse processo, a coisa também se perde. Exatamente. Né? Então tudo isso tem que estar alinhado. O espaço é uma das partes, sim, né? O digital também, e pessoas todas têm que fazer a costura de todos esses processos, né? Pessoas é o pilar central, né, de qualquer construção. Acho que independente da área, se não tiver tudo muito bem alinhado, já se perde ali, né? Exatamente. E tu traz essa questão da loja, eu acho bacana de dizer isso, né? Porque às vezes o cliente ele compra online, mas ele retira na loja, né? Então a loja ela tem um papel muito estratégico nesse aspecto também. E aí pensando nesse cliente, voltando ali pro varejo que tu deu o exemplo, que eu acho que é bacana, né? Porque o varejo também está sofrendo alterações, muitas mudanças, né? Sim. Então é importante a gente também pensar nesse cliente e no espaço dele, né? Imaginando um cliente ali que tem uma loja online que está vendendo muito, né? E quer realmente utilizar essa força do online no digital também, no físico, para potencializar. Aí a gente dá destaque para produto, a gente dá destaque para a experiência da loja. O que fazer nesse cenário? Depende muito do que tu estás vendendo, né? Se é produto, se é serviço, já é uma questão. E depende do tipo de produto também. Por exemplo, se a gente for para produto, né? É importante, daí tem que fazer uma análise também de concorrência, né? Tem que entender ali os benchmarkings importantes de cada situação. Mas, por exemplo, de repente eu vou ter um tênis, como eu comentei antes, que tem uma característica específica que faz com que ele seja diferente de todos os demais. Sei lá, um tipo de absorção de impacto diferenciada, por exemplo, como a Nike construiu, né? Bom, eu vou mostrar onde está essa construção, talvez essa questão de expor o produto cortado ali, os mock-ups, seja interessante. Ou então, como eu falei, os valores de tradição da marca. Talvez não é o produto, eu quero mostrar que eu tenho um produto que é resultado de uma história familiar, uma receita, por exemplo, né, dentro da área gastronômica, que começou lá atrás e que faz com que hoje eu seja tenha um produto diferenciado com sabor único. Bom, então eu vou mostrar essa história. Poxa, lá atrás, quando a gente usava tal e tal ingrediente, a gente foi evoluindo, né? E hoje a gente tem excelência. Então, eu conto através de imagens. Talvez ali o foco não seja tanto no produto, se eu quero mostrar que o meu diferencial é a história. Tudo depende daquilo que eu vou ter daquilo que pesa dentro da percepção do cliente, desse público, né? Então, assim, depende, como eu falei, na gastronomia, talvez essa evolução da história, no produto é a construção, né? Ou eventualmente um design diferente, eu tenho que mostrar que ou de repente um produto que permite personalização. Então, eu vou expor várias maneiras ou com vários tipos de serigrafia, por exemplo. E a altura também interfere, né? Muito, muito. A gente tem que entender quais são os ângulos ali, os pontos focais da loja, né? Como é a configuração, né? E a setorização, entender os mapas de calor, né? Que a gente fala, onde estão os pontos realmente de circulação em que o cliente permanece mais. É como um e-commerce. É, muito. A gente consegue fazer a mesma coisa. Perfeito. Olha que legal, né? Sim. Perfeito. E é justamente nisso, né? Quando tu entende, o cliente passa mais tempo do lado de cá. Então, o que eu vou fazer para entregar algo que prenda ele e que às vezes desperte desejo também, né? Exato. Pensando principalmente no varejo. Não pode ser só bonito, né? Tem que ser estratégico. Exato. E às vezes essa experiência de desejo seja uma experiência, como tu falaste bem, imersiva, consumindo o meu produto.
né? Ou muitas vezes o que acontece, né, nos eventos, nas feiras que a gente vai. Por exemplo, eu tô vendendo um material que é para ser usado em tampos de cozinha. Eu vou trazer um chefe que vai fazer uma receita em cima da minha bancada e vai valorizar, porque o tempo inteiro eu vou estar olhando para aquela receita e eu vou estar vendo que ele tá cortando em cima daquele tampo e que não tá riscando, né? E que ele tá usando ali algum produto e que caiu e que não manchou, entende? E aqui é um ponto bacana que tu traz, comunicar o porquê daquela peça ali, por que ela não risca, né? O porquê que tá por trás. Então, a gente tem que ter esse cuidado de comunicar. Porque, bem como tu traz, né? Tu pode fazer a melhor bancada possível, mas se tu não for estratégico de comunicar isso pro teu cliente na experiência, ele não vai entender. Exato. E subjetivamente ele tá vendo. Eu não tô sendo nem literal, né? Exato. Eu não tô verbalizando, mas eu estou mostrando da melhor maneira, que é no uso. Isso aí. E aí a gente entra para aquela fala de confiança, né? Porque a pessoa, opa, ela entende mais do que eu, então eu vou confiar nela porque eu não vou ter problema. Mas se a gente não mostrar, e aí é bem isso, ele vai estar visualizando e tu tá ali falando, então não tem, né? Vai realmente despertar essa questão da percepção de valor e a compra é uma consequência, né? Em algum momento tu vai conectar com ele. Se para ele é importante a manutenção, a limpeza, ele vai estar vendo que é fácil de limpar. Para outro, não, o risco conta. Não, mas não tá arriscando. Para outro é a estética. Mas aquela textura é tão bonita, né? Gostei, olha só, com a madeira da tábua ali de corte, tá bacana, com os talheres. Então, em algum momento eu vou conectar com ele. Mas eu não preciso, nessa situação, verbalizar. Eu estou mostrando. Exato. Né? Então, acho que isso que é importante entender. Isso aí. E é bacana para quem, por exemplo, imaginamos ali um restaurante, né, com uma experiência dessas, comunicar isso, e a marca por trás, por exemplo, o arquiteto, né, contar o bastidor, né, porque ambos se potencializam pensando nesse aspecto, né? Com certeza. O porquê tu projetou aquilo ali, o porquê que é a diferença de um do outro, né? Então, potencializa o valor para o cliente, mas tu também consegue mostrar para o teu potencial cliente a diferença daquilo ali, né? Que tu entende do que tu faz. Autoridade, né? A gente mostra autoridade nesse momento. Exatamente. Também. E pensando, né, 16 anos de trajetória. Uma caminhadinha. Tu tem alguns projetos, assim, que são legais de contar aqui, alguns cases? Acho que sim, pelo olhinho dela, ela tem. Tantos, Conte! Então, acho que tem muitos, assim, tem projetos muito queridos que a gente tem, né? A gente atua tanto na área residencial, comercial, corporativa, né? Cada um desses setores aí tem projetos que se destacam, mas, assim, cada qual tem o seu momento especial, né? Então, acho que, de alguma maneira, todos foram especiais nessa construção. Eu posso falar de alguns que foram desafiadores, né? Por exemplo. Então, também. acho que é interessante falar, né? E um que eu sempre menciono, por exemplo, na área corporativa, institucional, foi o berçário do Madre Bárbara, por exemplo. Que legal. Então, o colégio não contava com este atendimento ainda, né? De berçário, e ali eu tive que projetar um berçário do zero, né? Toda a arquitetura e interiores, sendo que eu não sou mãe, né? Então, foi muito desafiador por conta disso também, Ter né? acessibilidade. Entrar neste universo. E quantas vezes nós temos esse desafio, né? Nós entramos em contato com um produto ou um serviço que talvez até aquele momento a gente não tenha consumido, né? Exatamente. E aí a gente tem que entrar nesse universo, né, se apropriar de todas as referências possíveis, entender muito bem as necessidades, os desafios, para poder atender da melhor maneira, né? Então, sou muito feliz de dizer, porque ele está em franca ampliação, né? A gente já não tem mais para onde crescer lá dentro desse projeto, mas ele foi muito bem recebido e muito bem acolhido. Então, esse é um exemplo bacana. Eu acho que a questão das franquias também que a gente trabalha, né? A questão da loja conceito da Sorvebon, né? A gente tem a loja conceito do Bruxas no litoral, né? Também são dois cases muito interessantes, daí da área da alimentação, né, da área das guloseimas, até a gente pode dizer assim, que aí entra muito essa questão de comportamento, né, então entender como as pessoas estão consumindo, a questão do atendimento, né, uma é um serviço de buffet de sorvete, né? E a outra tem a questão do atendimento ali né, até autoatendimento em algumas situações, mas por escolha de prato. Então também, como trabalhar agilidade, atendimento, como eu traduzo a Sorvebon, uma que traz essa questão, as duas trazem seus valores de marca, de tradição também, porém precisam ser extremamente modernas e contemporâneas no seu atendimento.
né? Então as pessoas querem agilidade, elas querem ter essa percepção de que estão sendo atendidas de maneira rápida, eu quero consumir, eu já quero ser, né? Acho que essa questão digamos, não é um imediatismo, mas eu acho que é agilidade mesmo, né? Para tu seres, hoje em dia tu espera... uma experiência que não seja ali por horas para uma coisa... Isso, são produtos mais fast, né? Então, acho que isso é interessante, a não ser o buffet ali, que tu tem um pouco mais ali de escolha e tal, mas entender isso é interessante, né? E como traduzir, né? Então, os dois têm essa questão de lidar com famílias no seu público, né? Então, tem o espaço Kids em ambas as situações, então também é bacana entender que a jornada da família, né? A família vai lá, a criança vai querer brincar, e isso também atrai, também é um ponto importante nas lojas. Então, esse entendimento, ele é muito importante, né? Eu poderia ficar aqui listando N projetos, mas esses são alguns que eu acho interessantes dentro da área corporativa e comercial também, né? Porque se replicam, enfim. E bem como tu traz na tua comunicação, né? Da gente pensar no nosso cliente, porque se ele é uma família, eu preciso ter um espaço para criança, porque automaticamente vai fazer com que os pais fiquem ali dentro, né? Exato. E aí ele sabe que o filho tá tranquilo, tá brincando, mas a gente tem que olhar para a experiência dos pais enquanto os filhos estão lá, né? Exato. Como fazer para realmente reter esse cliente ali, né? Perfeito. E para quem tá ouvindo, não é um custo, isso é um investimento. Acho que é importante dizer isso também, né? Porque se a pessoa tá mais tempo ali, ela vai consumir um sorvete, mas daqui a pouco ela vai pedir um café, daqui a pouco o filho vai pedir mais uma coisa. Então, tu tá aumentando o teu ticket médio de vendas, né? Exatamente isso, é aumentando o teu tempo de permanência lá dentro, né, e a tranquilidade dos pais também. Quando tu tem um ambiente seguro e tu sabes que teus filhos lá estão curtindo, a experiência lá dentro é outra, e quando tu estás tranquilo, tu vai consumir mais. Exato. Né? Então, é um ambiente que proporciona isso, que tu consuma mais. E tudo é ticket médio, tudo é valor, né? Então, tudo é voltado para venda. Então, quando tu entende isso, entende sobre essa questão do tempo de permanência, e como eu vou traduzir daí, é o clássico aquele da poltrona, né? Que a gente brinca. Eu quero que o meu cliente consuma rápido e saia rápido. Bom, a minha poltrona, ela vai ter que ser mais sequinha, mais retinha. Mas é um tempo que eu quero que o cliente fique, ele se espraie, ele tenha conforto. Bom, eu vou trabalhar uma poltrona com um outro olhar, uma poltrona que abrace mais fofinha, né? Que tenha uma outra linguagem. Então, assim, digamos assim, pegando um símbolo que representa bem, né, essa diferença de experiência. Então, a gente consegue entender bem essas duas realidades, né? Perfeito. E essa questão do autoatendimento, né? Eu tenho visto que nossos mercados praticamente implementando direto isso, né? Precisa pensar nisso também, né? Cada vez mais. Sem dúvida, todas as, digamos, pelo menos as franquias que a gente tem pensado, todas elas já têm seu plano de autoatendimento, né? E aí é muito do lugar, né? É muito das regionalidades, de entendimento de público de cada localidade onde onde vão estar essas lojas, né? Tem situações onde, sim, digamos, as pessoas já absorvem melhor porque já estão mais ambientadas. Em outras circunstâncias, o início sempre é um pouco mais... Eu ia te pedir exatamente isso, né? Como às vezes implementar isso, porque pessoas, de novo, a gente volta, é um problema, um desafio, vamos dizer assim. Sim, porque a gente lida com uma barreira... Exato. Educacional. E como implementar isso muitas vezes, porque facilita para o cliente, mas sem perder a essência do negócio, né? Eu sempre penso na complementaridade, né, Miriam? Eu acho que é importante isso. As pessoas terem entendimento que a partir do momento que eu implementar, talvez no início ali, eu vou ter que ter alguém ali auxiliando, né? Ou vou ter que ter um pouquinho mais de paciência, ou contar com o fato de que sim, no primeiro momento talvez eu vou ter algumas barreiras ali, algumas restrições, né? De programa e tudo mais, ou de as pessoas entenderem. E aí sempre pensar na facilidade. As pessoas querem facilidade. Se está sendo uma barreira, eu vou colocar alguém para facilitar esse processo, né? Ou, quem sabe, não está dando certo. Será que, a questão do acesso, as pessoas não estão entendendo o que está comunicado ali, ou realmente elas gostam do contato de chegar no balcão e pedir, né? Então, acho que tem muito do entendimento desse comportamento, né? Entender Sim. bem o porquê está sendo uma barreira e não facilitador, porque o autoatendimento veio para facilitar. Então, sim, a gente está ambientado ali nas grandes redes de fast food, tu vai lá, tu já faz o seu pedido, já faz o pagamento ali, nem tem contato. E tem gente que prefere, mesmo nos supermercados, né, os caixas de autoatendimento, tem gente que prefere. Mas até o momento que tu tem que chamar um atendente, né? E às vezes essa experiência ela é mais demorada
do que se tu tivesse parado na fila do caixa. Exatamente. Eu cansei já de acontecer assim, de passar por essa situação. Então, e aí eu pergunto, tá, então será que não tem que ficar alguém ali controlando? Porque para otimizar essa experiência, às vezes tem que esperar o gerente vir lá do outro lado, até ali. Isso, para mim, compromete a experiência do autoatendimento. Não adianta ser autoatendimento, né, e se propor a ser ágil, se tu não tá proporcionando uma experiência ágil, independentemente do fator. Exato. Então, acho que essa preocupação e essa complementaridade é importante. Se eu for instaurar um novo processo, é importante que eu me certifique de que eu vou ter o suporte para que até ele engrenar. Que ele seja eficiente, né? Isso, exatamente. Perfeito. Eu vejo também já... hoje eu vou no caixa Quem ali pra nunca? facilitar. Isso aí fica lá, né? Sim, tem disso também. Exato. Mas aí é legal de a gente trazer isso, né, na conversa, porque às vezes não é o ambiente que foi mal projetado, né? É a questão interna ali que não foi pensada para entregar aquilo que tá se dispondo, né? Exato. E aí tem 2 pontos que tu falaste que a gente traz de novo para essa situação, que é a questão das tendências, às vezes, que vem de fora e que a gente sabe que tem, que às vezes as pessoas talvez estejam tentando se adaptar, mas que não identificaram que ainda não era o momento, né? E outra questão que é essa questão do comportamento humano mesmo, né? Então, que as pessoas, essa coisa de querer estar junto, de querer, né? De entender o público regional. Então, tem que entender isso. Tem que entender. Quem vai usufruir daquele serviço? O teu cliente, o ideal, ele tem que estar no centro de tudo, né? Isso aí. Não adianta. Eu tô percebendo cada vez mais, entrevistando, que indiferente da área marketing, vendas, branding e agora arquitetura, a gente tem que realmente pensar no cliente, né? Exato. Se ele não tá no centro das decisões, em algum momento a experiência dele vai falhar. E aí, obviamente, toda aquela construção, né, que tá por trás, não vai ser conseguida ser percebida por ele, né? Exatamente. E aí tu entra naquela vala do mais do mesmo, né? Perfeito. É sobre isso. Então... Não adianta rotular algumas experiências e tentar simplesmente implantar no meu mundo, se eu não tenho entendimento de que o meu mundo vai absorver bem essa tendência, né? Perfeito. Então, acho que é muito... olhar, ter esse sobre olhar. coerência, Isso aí. E eu achei bacana que tu trouxe ali do Madre Bárbara, né? Porque isso também mostra ao teu lado profissional da situação, né? Porque embora tu não vivesse ali aquela realidade das mães, tu buscou ir atrás, buscou referências e entender o universo que era importante para aquela mãe ali, ou propriamente, né, para facilitar dentro da escola. Então, a gente também tem que olhar para esse aspecto quando contrata profissionais, né? Ele não precisa viver aquilo, mas ele tem que pelo menos ir lá e te ajudar a pensar na melhor experiência, né? E dentro disso, tu já teve algum desafio, assim, de tu propor alguma coisa pro cliente e ele não aceitar e querer ir pro outro lado, e aí fica naquela situação, momento delicado. Olha, eu vou te dizer que a gente brifa muito bem o nosso cliente, né? Então, assim, isso eu acho que é um fator que tem sido muito assertivo pra gente e nos ajuda a reduzir muito essas situações. Mas sim, eu acho que qualquer arquiteto, em algum momento, se não passou, vai passar por uma situação como essa, né? Mas o que acontece? Como a gente trabalha? A gente coloca, digamos, todas as vantagens e desvantagens das situações, né? Então, muitas vezes eu tenho, por exemplo, 2 opções de layout, né? Olha, nesse layout eu tenho essas qualidades e aqui eu vou conseguir tal resultado. Nesse aqui eu tenho essas. Então, às vezes, e o meu preferido é essa, é a primeira. Se o cliente optar pela segunda, ok, só que ele tem que estar ciente do ônus e do bônus, né? Então, assim, ele tem que estar ciente das consequências daquele layout. Agora, se são 2 layouts que eu aceito, que eu entendo que funcionam. Eu jamais vou apresentar alguma coisa, e se o meu cliente optar por contrariar, bom, eu acho que é uma questão de imposição e de argumentação, né? Se ele quiser ir por um outro caminho que seja incoerente com o que eu estou propondo, bom, graças a Deus não aconteceu até hoje, tá? Assim, a gente consegue argumentar a ponto de o cliente, né, entender também isso, e eu acho que aí passa por isso que tu falaste da questão do profissionalismo. Acho que quando a gente tem esse entendimento, a gente chega num ponto de conseguir argumentar com o cliente e fazer com que ele entenda, né? E, tem situações sim que ele vai abrir mão de algumas coisas, ou que ele vai seguir o layout que não é o meu favorito, mas ele tá ciente
de que algumas situações ele vai enfrentar que não são as ideais, né? E ele tá comprando o pacote, ele não tá comprando o Kinder Ovo. Ele não tá comprando surpresa, ele tá entendendo por que ele tá indo ali. Perfeito. Então, acho que isso que é importante, né? Tem que se colocar. Posicionar e deixar claro, né? Exato. Senão, realmente, vira uma coisa ali... Mas com relação ao conflito, nunca tivemos, sabe? Meus clientes são bem queridos, então... eles nos entendem, acho que a gente acaba atraindo também pessoas, né? É, verdade. Que tenha, digamos, os mesmos valores. Visão, né? Isso. Perfeito. E Adri, falando um pouquinho da CIL, então, né? Que tu também é vice-presidente. Como tu tem visto, assim, as ações que a CIL tem pensado, né? Na questão de liderança, aí voltadas mais pro Vale, né? Quais são as ações, os movimentos que têm sido pensados, assim, para realmente dar um impulso, né? Para a questão do empreendedorismo, enfim. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Claro. A Associação Comercial e Industrial, ela tem uma função de representatividade muito importante, né? Então, quando a gente tem situações em que... E ela é a casa do empresário, né? Como nosso presidente, o Johnny, costuma falar. E quando tem situações em que o empresário em si, ele não tem força, a CIL, como entidade, tem pela sua representatividade. Quando? Situações de concessões de rodovia, né? Situações, por exemplo, como a questão das cheias, a questão do monitoramento é uma das nossas bandeiras também, que a gente levanta. Muitas vezes tem situações de discussão sobre tributação, né? Redução de carga tributária. Aí nós temos também membros ali, comissões que também vão defender a causa dos empresários junto aos órgãos competentes, em algumas discussões, debates, né? A gente vai aqui na Assembleia, tem alguns movimentos também com relação a isso. Fiergs, Federação, né? Que são entidades parceiras também, e eu acho que, sobretudo, essa questão de fazer o elo, entender as necessidades do nosso empresariado regional, Sim. né, e conectá-lo com quem é necessário para que seja resolvido o problema. Por exemplo, a gente está enfrentando um desafio da mão de obra que, por exemplo, não é um desafio estrutural, né? Sim. Essa é digamos assim, uma questão que a gente tem tentado também articular e conectar algumas pontas, porque solução ainda ninguém tem, né? Podemos ficar aqui horas falando e vão surgir uma série de situações comportamentais, históricas, enfim, e não vamos chegar a uma conclusão. Mas o que nos cabe? Bom, eu sei que a empresa tem uma necessidade X e eu posso, de repente, trazer o poder público, que foi o que a gente fez agora mais recentemente, uma reunião com o secretariado do município, né, com 2 secretários, e trouxemos aí os líderes, assim, de RHs de várias empresas. E sentamos, né, num ambiente seguro, onde colocaram as suas, digamos assim, suas necessidades, o poder público colocou onde poderia auxiliar. Então, essa conversa, esse debate, trazer todo mundo e conseguir agregar é a função da CIL. Sim. Né? Conseguir entender como ela pode ser útil enquanto entidade representativa, porque ela tem, sim, uma abertura com o poder público, ela tem com outros órgãos, então, com o Ministério Público, né, a gente também quer entender um pouco como o Ministério Público, por exemplo, vê essa questão da mão de obra também, porque tem outras situações. Né? Isso, nós somos muito mais articuladores e também no momento que a gente consegue, situações, por exemplo, de reunião almoço, a gente faz networking, né? Então, também conectamos os empresários entre si para que eles tragam suas dores e entre si também conversem, troquem experiências. Sim. Eu acho que essa é a nossa função, né? Perfeito. E é muito legal, né? Inclusive, quem nunca foi, vá. Exato. Eu já fui, é muito bacana, né? Esses momentos, às vezes, a gente conhece histórias ali que são aqui da região mesmo, né? De outros empreendedores, empresários, que por vezes tu nem achava que tinha aqui, né? E já consegue se conectar e dali fazer negócios, né? Então, a importância também de ter esses ambientes onde o empreendedor se sinta seguro, possa levar as suas dores e trocar ali, né? Buscando sempre a melhoria, né? Porque, enfim... Com certeza. Quando a gente pensa nesse lado de, realmente, né? Voltando pessoas, é um desafio, né? E aí, dentro dessa linha de pessoas, a gente tem os núcleos que são muito importantes, né? O núcleo jovem empresário, o núcleo da mulher empresária. Então, esses núcleos também, núcleo de ESG, né? Então, ali também já são ambientes mais digamos, um pouco mais tematizados, digamos assim, não temáticos, onde também as ações são mais
talvez assertivas dentro daqueles temas e por perfil também de público. Então, Sim. isso também é bacana, né? São vários núcleos ali onde o pessoal se aproxima mais, troca mais. Às vezes o teu desafio eu já vivenciei, eu achei um caminho. Então, vou contar pra ti como eu resolvi, né? E o pessoal tem dado retorno muito positivo sobre isso também. Que legal. E como tu vê essa questão, assim, das mulheres à frente dos negócios? Porque eu já fui em algumas reuniões de almoço e eram muitos homens ainda nesse ambiente, né? Agora, pensando nos núcleos menores, como que é, assim, esse comportamento? Então, eu tenho visto até uma crescente, né, assim, da participação feminina, eu acho que sem dúvida. Depende, acho que muito da temática também do evento, né? Por exemplo, a última reunião almoço, nós tivemos a Cintia Agostini e a Ivânia, né? Então, 2 lideranças femininas lá falando conosco. Então, eu vejo que cada vez mais nós temos mulheres assumindo cargos mais estratégicos, né? E esse olhar de sensibilidade, ele tem sido cada vez mais valorizado pelas empresas. Eu acho que a sensibilidade que a gente consegue, e também não seria multidisciplinaridade, mas o fato de a mulher conseguir conciliar tantas atividades também tem sido um diferencial, sem dúvida, dentro das empresas, né? Então, eu leio muito sobre isso, assim, sobre essa questão da conquista do espaço, mas regionalmente eu vejo a gente conquistando mais espaço também, né? Então, eu acho que o próprio fato da diretoria ali também, né? Nós a Gra já veio aí como a última passada presidente da CIL também, então cada vez nós temos mais cargos estratégicos aí sendo ocupados, né? E lideranças femininas. Perfeito. E que cada vez potencialize ainda mais, né? Exato, tomara que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que essa crescente vai se perpetuar aí. Perfeito. E, Adri, eu não posso deixar de falar, né? Porque o nosso vale, ele tá sendo cada vez mais exaltado, né? E aí, voltando um pouquinho só naquela questão da experiência, tem a questão do Cristo, né? Já está sendo pensado todo o Vale Taquari para que ele seja rota ali, né? Se tivesse que dizer, assim, alguma sugestão para quem tá ouvindo, né? Faça isso, porque vai te trazer um retorno maior. Como aproveitar esse boom, esse momento, né? E implementar algumas ações já nos negócios, que isso me parece que é importante também, né? É bem ampla essa tua pergunta. Mas eu acho assim, é interessante essa questão do turismo e de como a gente adquiriu muita visibilidade até nacional com tudo que aconteceu. Né? Então, os olhares estão voltados para cá. Só que eu acho que, eu falava isso na semana passada com alguns empresários, nós nos destacamos muito pelo nosso potencial, né, de superação. E acho que nós temos um potencial que nós redescobrimos com isso tudo. E eu acho que isso se reflete nos nossos negócios, na forma com que a gente entende o nosso público. Então, como a gente pode destacar? E até, por exemplo, no ramo imobiliário, isso reflete muito, né? As pessoas que têm comprado imóvel para alocação, para colocar no Airbnb, para gerar experiências também para quem está circulando por aqui. Eu acho que é conseguir proporcionar experiências diferenciadas e ser facilitadores de processos. Eu acho que, sobretudo, é isso. E isso passa pelo espaço físico. Perfeito. Né? Então, quando eu projeto algo pensando na experiência, pensando em facilitar, né? Lembrando de novo a questão do mercado, né? Não adianta eu ter uma tecnologia se ela vai me barrar, né? E eu tenho que entender como eu facilito esse processo de compra, como eu facilito uma estadia, como eu abraço a pessoa no meu restaurante, né? Na minha confeitaria, na minha padaria, enfim. Então, eu acho que é pensar em como facilitar e criar experiências diferentes para as pessoas. Isso aí. Eu penso que seja muito isso, porque a gente, no fundo, a gente quer criar uma marca dentro da pessoa, né? Marca é marcar as pessoas. Exatamente. Então, tocar e que ela leve boas lembranças daqui do Vale. Sim. Eu acho que o nosso poder de acolhimento e de superação, ele diferencia realmente. Exatamente. E a gente tem que falar disso porque tá vindo muitos turistas, né? Quando a gente observa lá os números de Encantado, é impressionante, assim, né? Sem então, dúvida. Sim, a gente precisa pensar nisso, né? Ser realmente, como tu diz, uma porta que facilite o vale, né? Isso. E Lajeado, especialmente, né? A gente é visto como polo, né? Então, por Sem que não dúvida. aproveitar? E essa questão do Airbnb, eu acho bem bacana tu dizer, porque eu atendo muitas imobiliárias, né? E muitos ainda não olham para essa parte do... Como a gente é para trás, pensando nesse sentido. Conservador, talvez, ainda somos em alguns aspectos. Nossa, né? Então, pensar nessa questão da experiência da pessoa que tá ali também, né? Exato. Porque a gente gosta de viajar para os lugares e entra lá, né? Exato. Então, como a pessoa que tá vindo para cá
vai receber? Poxa, por que eu não posso proporcionar isso também? Exatamente. Então, eu acho que é por aí, sem dúvida. E eu vou te dizer, não é só turista, né? Muitas pessoas estão vindo morar aqui de fora. Então, nós somos um polo atrator de investimentos, isso é fato. Então, né, e que dirá, então, enquanto turistas, né? Enquanto assim, anfitriões. Exatamente. Né? Então, pensar nessa linha, assim, né? Vários lançamentos que a gente tem visto, né? Nossa, se enquadrariam perfeitamente nessa proposta, né? Muitos. E só que precisa ter esse olhar. Olha, né? Aproveitem. Deixa até uma sugestão. Fica. De olhar para esse movimento econômico que está acontecendo no Vale, né? Eu sempre falo, Adri, que a gente tem que olhar para o copo meio cheio, né? Enquanto Perfeito. alguns estão ali pensando na escassez, dos problemas. Exato. Não, olha pro outro lado, né? A gente está sendo visto, então por que não aproveitar isso de forma estratégica, né? E aí sim, essas pessoas em algum lugar elas vão ter que ficar. Perfeito, é exatamente isso. Pô, e a gente está batendo o recorde de aprovação de alvarás no município esse ano. Então, se estamos batendo esse recorde, então que sim, a gente se fechou numa bolha otimista, a gente brinca, né? A gente está com um olhar, sim, né, em tudo que está acontecendo aí politicamente, economicamente, mas mas a nossa economia aqui, nós estamos blindados ao pessimismo, não ao que acontece, né? E aí os desafios que vêm a gente mata e vai tentar achar uma solução, por isso que eu falo nosso poder de superação. O nosso potencial, ele é muito grande, né? Então isso passa, eu acho que também pela miscigenação que a gente tem, né? Pelo nosso povo empreendedor, somos muito resilientes, mas sobretudo nós temos muita iniciativa por atividade, né? E somos muito trabalhadores, eu acho que isso tudo nos diferencia. Nos diferencia, com certeza. Sou a favor do que tu disse. Quando tu fala em otimismo, eu também. Copo sempre meio cheio, é isso. Perfeito. E Adri, contando um pouquinho ali do teu escritório, né? Vocês também nos bastidores, a gente comentou, né? Que já estão passando por um novo reposicionamento. Queria que tu contasse um pouco dessa experiência, né? Porque ao longo da conversa a gente falou muito sobre ter esse entendimento de quem é o cliente, né? Comunicar, mostrar valor para eles e contar um pouco de como vocês também têm feito esse processo. Acho que vale também. Com certeza. Então, a Muran começou em 2010, né? E comigo, eu ia ter uma sócia, mas ela acabou indo para Brasília, né? Trabalhar lá e morar lá, enfim. Então, eu segui sozinha ao longo do tempo aí. A gente abracei. A minha primeira estagiária virou minha sócia, que é a Camila, né? Esse ano a gente incorporou mais uma sócia, que foi a Carol. Então, dentro desse processo de 15 anos, a gente foi, eu diria que qualificando o público, né? Porque lá no início, eu queria muito ter experiência, eu não tinha restrições com relação a projeto, então eu fiz projetos de várias escalas, né? Ao longo desses 15 anos, a gente foi construindo muitas coisas e também foi entendendo o mercado, né? Então, a partir do momento que eu começo a qualificar meu público e a subir de nicho, eu começo também a entender que a minha entrega tem que ser diferente, né? Então, o que eu preciso entregar em termos de excelência? A gente sempre buscou muito excelência, eu nunca podei nada, sempre pelo contrário. Então, nesse momento, com 15 anos, a gente está entendendo que a gente está num outro posicionamento. Sim, sem dúvida. Então, a gente tem que comunicar isso, né? E como a gente comunica? Através de um rebranding, não só de desenho de logo, né? Tem todo um entendimento e esse momento é um momento de entender, né? Com clareza, onde a gente está colocado. Porque é olhar para dentro, que tu falavas também nos bastidores, né? É olhar para dentro e entender como a gente está inserido. E eu tenho muito orgulho de dizer, assim, que no ano passado a gente... finalizando no passado, a gente conseguiu consolidar muito bem a nossa equipe, né? Nós somos em 5 arquitetos, mais uma acadêmica de arquitetura, e a Carol, por exemplo, que foi incorporada como sócia, também começou enquanto estagiária, né? Se formou, virou sócia, então... isso também qualifica, sabe? Todas essas visões novas que vêm vindo, elas só somam em termos de experiência pra gente. Perfeito. Então, a gente tem 3 gerações dentro do escritório e eu adoro isso, essa troca intergeracional, né, que é um dos desafios comportamentais do século, mas é muito interessante isso, sabe? Isso também reflete em posicionamento. Exatamente. Né, então... E um vai ter uma visão diferente do outro, mas que podem complementar e fazer um projeto ainda melhor, né? Exato, e nós trocamos muito. Tanto é que no nosso ambiente de trabalho, nós temos uma ilha e temos mais a Camila e eu sentamos uma do lado da outra, mas nós não temos mesa separada, sala separada. Somos todos, né, é tudo aberto. Então, todo mundo ouve tudo, todo mundo incorpora junto, então isso também nivela conhecimento, nivela experiência, né? Então, é muito interessante isso.
isso. E em termos de rebranding, sim, esperamos que, né, como em novembro a gente completa 15 anos, então esperamos aí comunicar bem essa questão do novo posicionamento, né, qualificando, né, subindo aí de nível em termos de cliente, de entrega também, né, sobretudo. Sim, exatamente. Trazer para fora aquilo que já existe, né? Isso. E aí, obviamente, posicionando para o cliente que vocês querem, desejam, que já atendem muitas vezes, né? A gente só precisa potencializar isso. Exatamente. E através dos projetos que estão vindo aí, estão ficando prontos, a gente está fotografando, está mostrando, eu acho que isso também é bem importante, né? Mostrar essa evolução projetual também, né? O quanto o que a gente busca se reflete em projeto, em qualidade de projeto, né? Como diz o Joel J, o resultado resolve tudo. Exato. Mas a gente tem que tangibilizar, né? Exatamente. Quando a gente trabalha, às vezes, com serviços, né? Tu tá ali, o cliente não consegue pegar ali logo na mão um projeto, né? Então, quanto mais a gente mostrar para ele, mais ele vai ter um entendimento do que a gente consegue entregar, né? Então, é importante registrar tudo e mostrar nesse momento para ele, né? Perfeito. Portfólio e atendimento, né, Miriam? Acho que nós temos um diferencial muito grande no atendimento, né? De estar presentes no processo. Para arquitetura, a gente fala um namoro, um casamento, né? A gente vai até o final do projeto, às vezes uma residência extrapola um ano de envolvimento. Então, nós precisamos estar em contato constante, porque tem tanta coisa para decidir ao longo desse processo. Então, é muito importante a gente ter, né, essa afinidade, né? E a gente também ter o nível de empatia muito aflorado, né, com o cliente. E quando a gente pensa num projeto residencial, o relacionamento ele é fundamental, né? Sem Porque dúvida. pode ser, assim como pode ser um sonho da pessoa, pode ser a maior frustração dela. E né? obra tem tanto disso, né? Então, como é importantíssimo, né? Esse contato próximo de você com o cliente, né? Para ele ter realmente uma experiência como ele sonhava. Que seja um sonho no final e não um pesadelo, né? Que ele possa ir pra lá realmente com aquele cenário das lembranças que ele tanto idealizou, né? Isso aí, perfeito. E Adri, pensando em toda nessa bagagem, né? Enfim, tanto a Adri como profissional, mas a Adri também como empresária, né? O que tu poderia dizer para quem está pensando em empreender agora, está pensando num projeto, né? O que tu poderia deixar de mensagem para essa pessoa? Certo. Eu vou te dizer que é uma das discussões que a gente teve esse ano por conta da questão da clareza. E eu acho que se resume a uma palavra, a essência, né? Ser fiel à tua essência. Mesmo que a gente venha, por exemplo, a migrar aqui de público, né? Comece a qualificar, eu acho que a gente tem que ser fiel àquilo que nós acreditamos. E a nossa essência nunca mudou. Né? Nós qualificamos algumas formas de atendimento, fomos evoluindo, né? Enquanto profissionais, enquanto empresários também, né? Mas, sobretudo, eu acho que ser fiel aos valores que a gente prima. Sim. Né? E eu acho que a pessoa, quando ela tenta mudar muito a sua essência e ser algo que ela não é, não se sustenta. Então, a gente é muito fiel ao que nós somos. E eu acho que isso é um conselho que eu dou para em qualquer nível, né, de empreendedorismo, seria esse, né? Perfeito. Se a gente se perde daquilo que está dizendo que aí realmente o outro percebe, né? Tem a ver com coerência, né? Exatamente. A ação tem que ser coerente com a tua essência. Perfeito. Adri, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu tenho certeza que a gente conseguiu virar alguns insights provocadores também, né? Para começar a pensar um pouco mais no digital, né? Tanto no físico como no digital e abraçar os dois lados, porque um vai potencializar o outro. A gente só tem que fazer isso do jeito certo. Exatamente. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer, né? Sem dúvida, eu tive insights, né? Espero que o pessoal de casa aí que esteja assistindo também tenha. Então, foi um prazer imenso poder conversar contigo. Perfeito. Muito obrigada. E se você está nos acompanhando pelo Spotify, já segue o canal e se for pelo YouTube, já se inscreve e ativa as notificações. Obrigada!